ofertando, preparado, já se arrumou, já se ajeitou aí, então junte seu material e me acompanhe. Vamos trabalhar aí dentro de algumas ferramentas que o sistema Windows traz aí para você e que pouco é utilizado, mas que é bastante citado nas provas justamente por questões conceituais. Ferramentas que auxiliam a melhorar o desempenho do computador. E muitas vezes você acaba indo lá na internet procurando por ferramentas que façam isso, sendo que no próprio sistema operacional você já tem estes recursos. Claro, às vezes você vai encontrar ferramentas que possuem um melhor desempenho do que as próprias que o sistema oferece, mas não precisaria ficar aí se incomodando e às vezes adquirindo programas que não eram do seu interesse para que você possa fazer algumas correções básicas e manutenção essencial que o sistema vai oferecer para você. Então o primeiro ponto aí que nós observamos são onde encontramos essas ferramentas. Você vai encontrar as ferramentas aí no que se chama ferramentas administrativas. Então quando você clica lá para visualizar os aplicativos, você tem os aplicativos, você tem a estrutura das ferramentas administrativas, então todas vão estar ali separadas, organizadas, identificadas. Não vamos falar de todas, vamos falar das principais, mas é importante que você veja aí logo de cara na figura quais são essas ferramentas para que você possa estar ciente. Opa, existe essa ferramenta, posso dar uma olhadinha depois, assim por diante. Primeira característica aí é a ferramenta limpeza de disco. Qual que é o papel funcional dela? A limpeza de disco, ela tem por base apagar arquivos temporários, mas aí você precisa entender o que são estes arquivos temporários que ela irá apagar e qual é o intuito de apagar os arquivos temporários. O objetivo dela é liberar espaço em disco. Então pode aparecer exatamente esse texto na prova, dizendo, olha, ela serve para aumentar o espaço em disco, para que eu possa aí utilizar para guardar outras informações. Só que, claro, a maior parte dos dados que ela apaga não são dados assim que vão ocupar espaço relevante dentro do disco. A estrutura que mais ocupa espaço aí, que ela vai estar aí apagando os dados, é a estrutura da lixeira. Então é ela quem vai dar um ganho mais significativo em termos de espaço quando for apagadas as informações. Porque a lixeira é tomada como uma estrutura temporária. A ideia da lixeira é que você tenha ali meio que uma salvaguarda, porque às vezes quando você apaga um arquivo, vai que você apagou sem querer, vai que não era para apagar, ou de repente você achou que não ia precisar e precisou daquele arquivo, você tem como recorrer à lixeira. Mas ela não tem ali por objetivo guardar a informação ad eterno. Tanto que conforme você vai apagando os arquivos, se a lixeira estiver cheia, ela vai removendo aqueles que estão há mais tempo dentro da lixeira. Então cuidado com essas características. Então a lixeira é quem vai dar esse ganho significativo. Vamos abrir depois um parênteses para falar mais propriamente sobre ela. Mas aí nós temos, por exemplo, a pasta Temp Files. O que essa pasta armazena? Ela armazena os arquivos temporários de navegação da internet. Os arquivos que você, por exemplo, quando foi ali clicar para baixar o PDF. Quando você clicou no PDF, você tem três situações possíveis. Às vezes depende do seu navegador e como estiver configurado o link. Quando você clica no arquivo PDF, ele já vai abrir dentro do próprio navegador. Neste caso, equivalentemente a quando você clicar no arquivo e abre aquela janela e tem duas opções, abrir com ou download, salvar em, no caso, se você escolher a opção abrir com, é a mesma coisa que irá acontecer quando você abrir o PDF dentro do próprio navegador. Ele vai ter que salvar aquele PDF em algum lugar. Por quê? Ele não vai simplesmente ser aberto direto da internet. Ele tem que estar temporariamente no seu computador. Então aquele arquivo vem para o seu computador naquele instante. Só que ele vai ser guardado ali não com o objetivo de ficar um longo tempo, porque você tinha como intenção apenas abrir o arquivo e não salvá-lo. Então ele fica nesta pasta. Claro, aqui o espaço que ela utiliza também não é um espaço de grande aí, o volume. Simplesmente, ele tem um tamanho e esse tamanho de dados vai sempre sendo renovado, porque é algo bem rotativo mesmo. Conforme você vai abrindo novos arquivos, vai pegando aí, acessando páginas da internet, assim por diante, ele já vai guardando a informação aqui e já vai atualizando sempre. Então, ele não fica por muito tempo a informação ali dentro. Vai depender da frequência com que você está utilizando e abrindo arquivos para que ele faça isso. Outro detalhe é que quando você salva em algum lugar, é você que escolheu salvar. Então ele vai guardar dentro da unidade de armazenamento onde você escolheu. Então cuidado é justamente em relação à ideia do que são os arquivos temporários. Mas também tem ali os arquivos de logs. O que são esses arquivos de logs? Logs são registros de ações, ou seja, estes logs que serão armazenados ali no seu computador são registros, por exemplo, de erros. Ah, fiz determinada ação com o sistema, ele vai registrar este erro. Ah, eu vou procurar ali, por exemplo, na instalação de outro programa, ele deu um erro. Ah, acessei uma página de internet, ele deu erro. Então, toda vez que ocorre um erro ou uma ação desempenhada, são criados registros que armazenam informações sobre ela. E aí você pode estar apagando eles.
eles ocupam um espaço irrisório dentro do computador. Simplesmente você vai ver ali que são em termos de kbytes que ele vai estar ocupando espaço. Então não é algo assim que vai ter o ganho significativo. As miniaturas, por outro lado, elas vão oferecer um ganho um pouco mais significativo. Por quê? Quando elas são criadas. Você deve ter notado que, ao exibir os arquivos dentro do seu computador, pelo explorador de arquivos, ele tem lá vários modos de exibição. Quando você utiliza o modo, por exemplo, ícones pequenos, ele vai mostrar só o ícone. Mas a partir do momento que você usa algo um pouquinho maior que o ícone pequeno, o ícone médio, o ícone grande, extra grande, ele já gera uma miniatura daquele arquivo. Claro, se for aí arquivos de imagem, vídeo, onde é que ele vai gerar aquela miniatura. Só que essa miniatura é uma imagem e ela ocupa espaço em disco. De tal modo que ela serve quando? Por exemplo, quando você coloca um CD, DVD de fotos no computador, você nota que a primeira vez que vai ler aquele CD, ou seja, você nunca colocou o CD, a primeira vez que você coloca, ele vai começar a montar as miniaturas bem que devagar, vai colocar as fotos ali, às vezes você vai lá no fundo já tem uma foto montada, no meio ainda não tem, aparecendo ela. Mas a segunda vez que você colocar o mesmo CD, ele já aparece mais rapidamente aquela informação. Então veja, é para esse objetivo que ele armazena essas miniaturas. Só que ao longo do tempo elas vão ocupando espaço. Então às vezes você coloca lá um CD 2, 3 vezes e depois nunca mais colocou esse CD no computador. É interessante liberar esse espaço. Apesar de não ser tão significativo, vai ser aí em torno de alguns megas, mas já é um espaço adicional que você pode estar utilizando. E aqui você também tem lá os arquivos de instalação, não, né? Você tem arquivos de instalação. O que são os arquivos de instalação? Simplesmente, quando você instala um programa, você pode optar por não guardar todos os dados ali dentro. Mais especificamente, o Microsoft Office. Quando você vai realizar a instalação do Microsoft Office, você pode ir no modo padrão lá de instalação, recomendável, e aí ele faz todas as instalações necessárias. Mas se você for no modo avançado, você pode falar o seguinte lá, determinar aqui, eu quero que seja instalado isso. Mas esta outra ferramenta, eu quero que seja instalada somente se eu precisar. Ou seja, lá quando eu estiver usando o programa, se porventura eu clicar para usar aquela ferramenta, eu quero que ela esteja ali, acessível para mim. Então, dentro dessa circunstância, o programa vai ter que guardar ali dentro do seu computador os arquivos necessários para instalar aquela ferramenta no momento em que ela for necessária. Por isso que esses arquivos também ocupam espaço. Se você vai instalar, por exemplo, o próprio BROffice, após concluir a instalação, o BROffice solicita, você quer remover os arquivos de instalação? Porque ele tem justamente esse outro parâmetro, a forma de armazenamento. Então ele vai instalar, só que para fazer a instalação ele deixou os arquivos que ele usou para instalar guardados ali. Porventura, se quiser usar em algum momento. Então também outra circunstância onde você vai buscar e limpar esses arquivos. O detalhe, quando você utiliza a estrutura da limpeza de disco, é que você vai chegar ali e dizer, olha, eu quero apagar a lixeira, eu quero apagar os arquivos temporários da internet, eu quero apagar as miniaturas e eu quero apagar esses arquivos de instalação, eu não quero apagar os logs, por exemplo. Você é que vai determinar quais os dados que você quer que sejam removidos. Então é uma estrutura tipo assinalar realmente. E ainda, se você está em dúvida, putz, eu vou mandar para apagar a lixeira, só que eu não sei exatamente o que tem lá, eu vou lá procurar antes na lixeira. Não precisa necessariamente fazer isso. Quando você assinalou aqui ela, dentro da janela, como você tem aí a imagem, você pode escolher lá, eu quero verificar os arquivos antes que eles sejam apagados. Ou seja, eu quero ter a certeza de que o arquivo que está sendo apagado é um arquivo que eu quero que seja apagado e que não vai apagar nada por acidente. Então, característica aí da limpeza de disco. O outro detalhe aí, o parênteses que nós podemos abrir, é a respeito da lixeira. O que ocorre quando nós falamos da lixeira? A lixeira, ela tem uma capacidade, só que a lixeira ela não é uma pasta. Esse que é o principal entendimento. A lixeira é como se fosse um local dentro do computador. Então, ela simplesmente vai identificar informações. Por quê? Quando você apaga um arquivo, ou em outros termos, move o arquivo para a lixeira, na verdade não moveu coisa nenhuma. A ideia de apagar um arquivo é simplesmente o que você tem lá os arquivos que estão armazenados dentro do próprio HD. Os arquivos possuem propriedades. Entre umas das propriedades que você tem dentro do próprio arquivo, lá guardado no HD, é uma propriedade que diz, é lixo ou não. Então, quando você move algo para a lixeira, o arquivo continua no mesmo lugar que sempre esteve. Ele só recebe uma marcação dizendo que ele, a partir daquele momento, é um arquivo que foi colocado como um lixo. Assim, quando você vai pelo explorador de arquivos, ele vai listar esse arquivo? Não. Por quê? Porque ele foi identificado como lixo. Agora, quando você vai abrir lá a lixeira,
A lixeira ela vai varrer o seu computador e vai listar ali quais foram os arquivos que estão marcados como lixo. Por isso que você, quando recupera um arquivo da lixeira, consegue recuperar rapidamente. Outro detalhe, você não necessariamente precisa recuperar sempre para o mesmo lugar onde ele estava. Quando você vai restaurar um arquivo que estava na lixeira, você pode restaurar, por exemplo, um arquivo que estava lá dentro da pasta do usuário, você pode restaurá-lo direto para a área de trabalho, por exemplo. Então, apesar dele estar aí a ideia de marcado ou não, quando você remove da lixeira, quando você restaura o arquivo, seria a ideia de que ela vai lá e desmarca aquele parâmetro. Então, você pode desmarcar, ele recupera e ao mesmo tempo você pode mover ele para outra pasta. Ou seja, são duas ações que são feitas todas no mesmo momento. Característica de que o arquivo sempre permaneceu no mesmo local quando você apagou ele efetivamente. Outro detalhe é com relação à capacidade da lixeira. E aí que está o grande X da questão. Ela ter uma capacidade não quer dizer que ela ocupa esse espaço em disco. Ou seja, imagine que você tem uma lixeira que está vazia. Ela não vai estar ocupando espaço algum, porque ela tem a capacidade de armazenar até 10% da unidade, por padrão. Agora o detalhe é, esta informação, este parâmetro, é configurável. Se você quiser aumentar a capacidade da lixeira, tranquilo, mas se você quiser diminuir, principalmente em vias aí de olhar o tamanho dos HDs hoje em dia, pega lá um HD de 2 TB. Pô, são 2.000 vezes gigabytes. Então imagina o que você vai olhar ali. Pô, quanto que eu vou ter só para armazenar lixo? É algo que vai valer a pena? Às vezes não. Então é interessante que, diante de HDs de grande volume de armazenamento, você configure para que a lixeira dele seja mais sucinta. Justamente para que você tenha um espaço melhor. Pensando quando você encher a lixeira. Porque se ela estiver vazia, tranquilo, para você não vai mudar nada. Agora, quando nós enfatizamos que ela é algo associado à unidade, é nada mais do que reforçar aquela ideia de que o arquivo, quando apagado, permanece no mesmo lugar. Ou seja, eu não tenho uma lixeira única. Visualmente, ela é uma coisa só que estruturadamente, elas são várias lixeiras. É como se cada uma das unidades, estilo o C2 pontos, o D2 pontos, o E2 pontos, o pendrive, como se cada um tivesse aí a sua própria lixeira. Mas com relação ao pendrive, ainda temos algumas observações. Então, a ideia é justamente essa. Só que quando você abre a lixeira, você só vê uma lixeira que lista tudo o que foi marcado como lixo. Então, você teria ali, por exemplo, vou pegar lá o C2 pontos que possui aí 500 GB. Aí eu pego lá um D2 pontos, que seria a partição que você fez para só jogar dados, que tem lá, por exemplo, mais 500 GB. Ocorre o seguinte, a capacidade das lixeiras de cada um serão aí em torno de 50 GB. Por que em torno? Porque na verdade aqui quando a gente diz que o HD é de 500 GB, simplesmente não é bem 500 GB que ele possui. Vai dar lá 489 GB. Então tem uma sutil diferença entre o valor que o fabricante mostra e o que o sistema reconhece. Mas seria algo aí em torno de 50 GB. Apenas números nominais para que nós possamos trabalhar mais facilmente. Essa é a capacidade da lixeira. Então, se eu pegar um arquivo que estava dentro do C2 pontos, imagine lá um arquivo de 30 GB, era um filme em Full HD, 3D que foi apagado. Então, eu apaguei esse arquivo de 30 GB. Ele vai para a lixeira? Vai, tranquilamente. Ele vai ser jogado nessa lixeira. Agora, se eu apagar mais um arquivo de 30 GB, ele cabe dentro dessa lixeira? Não, porque a capacidade dela é 50 GB. Então, eu não vou conseguir jogar mais 30 GB. Ocorre que nessa circunstância, quando eu tentar apagar um novo arquivo de 30 GB, a lixeira vai me solicitar, olha, a lixeira ela já tem arquivos aí que não dá. Se você tentar jogar, vai encher a lixeira e ainda falta espaço. Então, você quer remover os arquivos mais antigos da lixeira? Ou seja, ele vai buscar os arquivos mais antigos para apagar. Mas para lá, não tem mais 50 GB aqui vazio sem usar? Pois é, mas esses 50 GB é para a unidade D. A unidade C é o que manda, é o que está sendo usado a partir dela. Então, por isso que às vezes você vai olhar a lixeira, teoricamente você fala, pô, meu HD tem ali 1 TB e ainda assim eu tenho 2 arquivos de 30 GB e ele está dizendo que não coube tudo ali dentro da lixeira. Mas é de acordo com a origem desse arquivo. Então, se você quisesse mantê-lo na lixeira, o que você poderia fazer? Ao invés de apagar diretamente o arquivo, você pegaria, moveria ele para a unidade D e apagaria da unidade D, para que você pudesse manter esses 2 arquivos na lixeira ainda. Então, são artimanhas que você utiliza
por conta da organização para cada unidade. Mas quando a gente apaga um arquivo, nós temos que verificar justamente se esse arquivo vai ou não para a lixeira. Então nós temos alguns tipos de arquivos que, quando apagados, não vão para a lixeira. E é, às vezes, justamente isso que a prova questiona perante aí. Ela quer saber qual situação que o arquivo não vai parar na lixeira. Bem, quando você apagar um arquivo que o seu tamanho seja maior do que a própria capacidade da lixeira. Imagina você pegar um lixeirinho desse tamanho ali e tentar jogar uma TV de 40 polegadas, sem chance de você colocar ali dentro. Então arquivos que são maiores que a própria capacidade da lixeira, jamais irão para a lixeira. No momento em que você solicitar a sua remoção, será pedido para você, olha, o arquivo é muito grande, deseja removê-lo permanentemente? Justamente a ideia do que não vai ir para a lixeira. Além disso, você deve ter o extremo cuidado ao trabalhar com arquivos que estejam compartilhados na rede. Por quê? Qual que é o grande problema? Se você pegar uma pasta, normalmente o que você vai compartilhar é a pasta, o arquivo vai estar dentro dela e é compartilhado por consequência. Você pegar uma pasta e compartilhar lá com outro usuário, dentro da sua casa ou mesmo na rede de trabalho. Se aquele outro usuário, porventura, apagar o arquivo, não vai ir nem para a lixeira dele, nem para a sua lixeira. Simplesmente o arquivo vai ser perdido. Por isso, o cuidado e a extrema importância em observar como você compartilha. Você vai compartilhar dando privilégios para que outras pessoas vão lá e possam alterar e apagar esse arquivo por consequência? Ou você vai dar privilégio para a pessoa apenas acessar e ler o arquivo? Então, algumas regulamentações, organizações que devem ser aí tomadas justamente para que não ocorra esse tipo de problema, que você simplesmente perca uma informação valiosa. Então, o que era a fim de tentar tornar mais prático e acessível, acaba gerando aí um problema de perda de informação gigantesco. Agora também você tem outro detalhe. As unidades de disco removíveis. O que você toma aí como unidades removíveis? Pega lá desde o disquete, ou você pega aí o pendrive, os HDs externos, CDs, aí mesmo CD é a outra história. Mas você pega aí esses tipos de unidades que são removíveis, ou seja, quando você conecta e desconecta, os arquivos que você apaga destas unidades não vão para a lixeira do Windows. Como não? Você não disse que a lixeira, cada unidade tem a sua lixeira? Aí que tá, a lixeira é da unidade e não do Windows. Então você tem que ter o cuidado. O que vai para a lixeira do Windows é aquilo que está ali momentaneamente conectado no computador. A partir do momento que saiu, simplesmente não está ali na lixeira do Windows. Outro detalhe, para entender de uma forma diferente isso, quando você trabalha com dispositivos removíveis, a maioria deles, hoje, já está aí com um driver que cria uma lixeira dentro dele. Mas se você for pegar versões mais antigas, eles não armazenavam essa informação, eles não criavam nem a lixeira própria. Tanto que, dependendo como você manipula os arquivos, quando você vai remover de forma segura um HD externo, um pendrive, aparece lá uma mensagem. Olha, precisa remover os arquivos que estão na lixeira. Aí você fala, mas que arquivos que estão na lixeira? Da unidade que está sendo removida. Ou seja, ele sabe que existe essa lixeira, mas quando você remove a unidade, ele vai remover todos os arquivos, ele apaga os arquivos dela também, ele não vai guardar elas ali dentro. Então, alguns cuidados acerca dessa lixeira que é colocada aí. De forma geral, portanto, conceitua-se que arquivos de unidades removíveis não vão para a lixeira do sistema operacional Windows. E também aqueles arquivos que você intencionalmente removeu de forma a ser permanente a remoção, ou seja, de forma que não vá para a lixeira. Aqui o detalhe é, qual forma eu posso me utilizar para remover um arquivo permanentemente? Qualquer forma de exclusão que você utilizar, combinada com a tecla Shift, vai realizar a exclusão permanente. Então, remover um arquivo combinando com a tecla Shift, qualquer que seja a forma de remoção, vai remover permanentemente. Qual que é o cuidado? Pegadinhas e prova. Por exemplo, se você clicar com Delete, considerando aí todas as situações anteriores, pensando que é um arquivo que vai para a lixeira, se eu apertar o Delete, ele vai ser movido para a lixeira. Beleza. Claro que vai abrir uma janela pedindo se eu quero confirmar essa remoção. Agora, se eu clicar Shift mais Delete, o Delete não era uma forma de excluir? Combinado com a tecla Shift, remove permanentemente. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, dentre as opções que aparecem, encontra-se a opção excluir. Então, ela vai mover para a lixeira, considerando aí as situações anteriores, desde que vá para a lixeira. E aí, se eu realizar essa operação de excluir, combinando com a tecla Shift, mesmo que for ali pelo caminho do clique botão direito do mouse,
Se eu, quando clicar naquela opção, estiver segurando a tecla Shift, vai remover permanentemente também. Então, qualquer forma de exclusão. E aqui mais cai na prova como pegadinha. Quando você clica, segura clicar no arquivo e arrasta ele sobre o baldinho da lixeira. Se você soltar ele no balde da lixeira, é visualmente a ideia de que você está removendo o arquivo, mandando o arquivo para a lixeira. Mas todas as situações anteriores são consideradas. E, se nesta circunstância, soltar ali o arquivo com a tecla Shift pressionada é uma forma de remover combinado com a tecla Shift, vai mandar para a lixeira? Não, apesar de visualmente estar parecendo colocar na lixeira, mas é uma forma de remover combinada com a tecla Shift. Muito cuidado nessas situações, principalmente a ideia visual aí, onde coloca-se a ideia do arquivo dentro da lixeira. Agora, outra ferramenta extremamente importante é o desfragmentador de disco, que por sua vez teve uma sutil mudança de nome dentro do Windows 8. O que ele traz aí como ferramenta? O desfragmentador agora aparece ali como desfragmentar e otimizar a unidade de disco. Ou, dependendo por onde você acessar, ele vai aparecer primeiro otimizar e desfragmentar a unidade de disco. Só mudaram o nome praticamente, porque a ideia e finalidade da ferramenta ainda continua sendo a mesma. Organizar os dados no disco de maneira contínua. Agora, cuidado! Esse organizar os dados de maneira contínua não é pegar o arquivo e reorganizar ele ali dentro. Simplesmente, ele vai guardar os arquivos no lugar como sempre estiveram, visualmente falando. Ou seja, o arquivo que estava em uma pasta sempre vai continuar naquela pasta. Ele não vai alterar essa característica. O que o desfragmentador faz? Ocorre o seguinte, quando você está guardando informações no HD, imagine que você começou a editar um texto e tudo mais. Você vai guardar isso de uma forma em fragmentos. Mas observe que o HD ele é separado em trilhas e setores. As trilhas são essas superfícies circuncêntricas. E aí você tem aí a separação em fatias, que seriam os setores. E esses setores ainda são compostos por blocos. Então imagine que cada um desses pedacinhos ali seriam os blocos do HD. E ainda especificamente, aqui é apenas uma ferramenta visual, mas os blocos têm todos o mesmo tamanho, porque aqui a ferramenta visual acaba interferindo na visualização no seguinte, você olha esse bloco e fala que ele é maior que esse. Não, são do mesmo tamanho. O que muda é a quantidade de blocos que eu teria na trilha mais externa e na trilha mais interna, por conta que os tamanhos são o mesmo, questão aí básica de dimensão, tamanho da circunferência. Ocorre que quando você começa a trabalhar com arquivos, por exemplo, você criou um novo arquivo do Word. Ao criar um novo arquivo do Word, você vai guardar esse arquivo e ele vai ocupar um bloco ali de armazenamento. Imagina que ele só tenha ocupado esse bloco. É um arquivo pequenininho, acabou de ser criado. E aí você começa a acrescentar conteúdo. Ao acrescentar conteúdo, ele vai guardando mais espaço. Então ele vai ocupar mais espaço de armazenamento aí dentro do seu HD. E aí, o que acontece? Você fecha esse arquivo, salvou ele bonitinho e fechou o arquivo. E abriu lá, por exemplo, um arquivo do Excel. Ao abrir aquele arquivo do Excel, criar um novo arquivo do Excel, também você guardou ele dentro do HD e ocupou espaço. Você salvou, fechou e voltou a abrir aquele arquivo do Word e acrescentou mais conteúdo. Ocorre que, quando você guardou o conteúdo, ele já preencheu aqui por padrão, o próprio sistema faz isso, o Excel na sequência. Então, o sistema operacional, ele vai tirar o Excel, mandar ele para frente para colocar o resto do arquivo do Word aqui junto com o primeiro? Não. Lembre-se que é tudo o mesmo arquivo do Word. Ele simplesmente vai fazer o que é mais rápido no momento. Ou seja, o próprio sistema operacional vai jogar o arquivo do Word lá na frente. Claro que ele vai ligar essa informação, ou seja, ele vai criar uma indicação aqui no final desse arquivo dizendo, olha, continua lá no fundo. Mas perceba que ele já começou a fragmentar os dados. Salvei, fechei, fui lá e enchi o meu computador de imagens, por exemplo. Então guardei um monte de fotos dentro do meu computador. Ao guardar um monte de fotos, ele vai ocupar um espaço mais considerável ainda. E depois de ter guardado essas fotos, eu vi que algumas não estavam muito bem tiradas, estava desfocada, e comecei a apagar algumas determinadas fotos que estavam ali dentro do meu HD. Isso fez criar mais fragmentos. Então, quando que o fragmento acaba sendo criado? Toda vez que você está criando ou aumentando um arquivo, ou principalmente quando você apaga esses arquivos. Isso acaba criando cada vez mais fragmentos. E aí você foi lá, abriu o arquivo do Excel e acrescentou conteúdo. Então já veio um pedaço do arquivo do Excel para cá. Abriu de novo o arquivo do Word e acrescentou conteúdo. Então lá vai o arquivo do Word também ocupar espaço. Perceba que, enquanto está salvando, é mais prático, porque para salvar, ele vai procurando um lugar vazio e já vai salvando a informação. Ele não fica realocando toda ela
conforme está salvando, o que é bem mais prático. Mas e na leitura? Quando eu mando abrir esse arquivo do Word, depois de tanto tempo trabalhando e fazendo essas coisas, quando eu for abrir esse arquivo do Word, olha o que vai acontecer. O HD vai começar a ler esse arquivo aqui, vai ler ali. Conseguiu ler todo o arquivo? Não. Ele vai ter que rodar o HD para procurar onde que está o resto. E aí ele vai ler aquele resto. E aí tem ainda o resto nessa mesma trilha? Não. Aumenta-se o tempo para trocar a agulha do HD de lugar, de trilha, para rodar de novo o HD e encontrar outra parte do arquivo. Ou seja, quanto mais fragmentado o arquivo, mais lento ele se torna para ser lido. Então é um problema que deve ser aí frequentemente resolvido. Ou seja, a utilização do desfragmentador ela deve ser feita regularmente. Agora, a regularidade depende do uso. Se você faz as operações de copiar e recortar muito frequentemente, é interessante que a frequência seja maior. Agora, se você mexe de vez em quando com os arquivos, a sua frequência de realização do desfragmentador vai ser bem menor. Então, tudo isso vai depender da circunstância. Então, o que o desfragmentador faz aí por base? A ideia é que ele vai pegar esse seu HD e que para que o próprio desfragmentador possa ser executado, o seu HD deve estar vazio. Vazio não, tem que ter espaço para que ele possa colocar a informação temporariamente ali. Então tem que ter espaço livre. O que ele vai fazer? Vai jogar aquele arquivo do Word aqui, vai jogar outra parte dele aqui, ele vai tirar o arquivo do Excel, vai jogar lá para algum espaço limpo e vai pegar a próxima parte do Word e vai jogar aqui. Vai pegar novamente o arquivo do Excel, jogar lá para frente e pegar a outra parte do Word. E aí ele vai perceber que terminou do guarda-Word, aí ele busca o arquivo do Excel, coloca o arquivo do Excel na sequência, também no mesmo aspecto, e depois ele vai pegar os arquivos de imagem e colocá-los todos na mesma sequência. Então ele vai pegar essas instruções que você tem ali e vai estar trabalhando com elas também, a fim de organizá-las de maneira contínua no disco. Qual que é o objetivo? Tornar mais rápida a leitura, otimizar efetivamente, porque vai ser algo mais rápido de ser trabalhado futuramente. Então, é uma maneira de trabalhar com a estrutura do desfragmentador. Outra ferramenta importante é a opção de configuração do sistema, que aparece agora de uma maneira mais evidente. Era uma opção que antigamente era mais fácil de ser acessada pelo seguinte caminho. Você usava lá, por exemplo, a tecla de atalho Windows R para abrir a janela e executar. Então, cuidado, Windows R é a tecla de atalho para abrir a janela do executar. Dentro da janela do executar, você digitava msconfig. E quando você abria isso, era esta janela que agora é chamada configuração do sistema, que é aberta, na verdade é Microsoft Config. Vou configurar o sistema. Então, que configurações eu posso fazer? As principais configurações aqui são para que você possa definir quais são os serviços e programas que você quer que sejam carregados no momento em que você ligar o seu computador. Ou seja, quais arquivos serão carregados junto ao sistema operacional. Ou seja, assim que o Windows estiver ligando, que programa vai ligar junto dele? Aqui é importante você, claro, observar quais são os serviços e sempre dar uma olhadinha nisso. Porque quando você vai instalando programas e tudo mais, ocorre de programas maliciosos se instalarem ali, ocorre problemas de você ter aí algum outro programinha espião, alguma coisa, ou programa que só fica ali te enchendo o saco. Então é interessante você observar isso e simplesmente ir lá e desabilitar, dizer, olha, eu não quero que este serviço, que este programa seja carregado junto ao sistema. Isso vai te dar um ganho de desempenho, tornar o processo de inicialização, o processo de boot, mais rápido. Claro que deve ser sempre observado, com cuidado, o que você vai estar desabilitando. Dependendo do que você desabilitar, você pode até ferrar com a própria inicialização do sistema, fazer com que ele não consiga mais ser carregado de uma maneira normal. Outra ferramenta é a restauração do sistema. Ela permite você voltar a um ponto anterior no tempo. É estranho falar isso, é uma máquina do tempo? A ideia é, imagine que você começa a usar o computador hoje, instalou o Windows e começou a usar e ficou usando ele por um tempo. E nesse tempo que você está usando, você foi lá e instalou o Microsoft Office. Ocorre que antes de instalar o Microsoft Office, automaticamente o sistema ele tenta criar ali um ponto que é chamado de ponto de restauração. Então ele cria esse ponto, esta marca. E aí você, depois de um tempo, continuou usando o computador e instalou lá um outro aplicativo. Então, ocorre que, novamente, o sistema vai tentar criar um ponto de restauração. Mas se você desejar, como usuário, você pode vir ali a qualquer momento e falar, eu quero criar um ponto de restauração aqui, quero criar um ponto de restauração aqui. Você pode fazer esta operação manualmente também. Para que finalidade serve esse ponto? Para você poder voltar a ele. Só que o que você tem que ter cuidado é, o ponto de restauração tem por finalidade, se der algum problema na instalação desse programa, ou esse programa começar a apresentar algum problema,
eu posso usar a restauração do sistema para voltar a este ponto aqui, ou seja, voltar ao momento de tempo como se o programa que deu problema sequer tivesse sido instalado. Assim eu volto naquele instante ou ao outro instante que eu criei e assim por diante. Ferramenta extremamente importante. Às vezes é um problema da atualização do sistema que deu, então você pode voltar a um ponto antes da sua atualização e assim por diante. O que você precisa cuidar é a restauração do sistema, ela só vai mexer com os arquivos do sistema. Ela não afeta arquivos do usuário. Ou seja, imagine que você estava aqui e você tinha criado um monte de pastas, apagado pastas e arquivos depois de ter instalado esse programa, nesse espaço de tempo. O que ocorre é, se eu voltar a esse ponto anterior, eu vou perder essas informações? Não, como também não vou recuperar informações que eu tenha perdido, apagado, porque a restauração do sistema só mexe com os aplicativos, só com os arquivos dos programas. Cuidado com essa característica. E aí você tem, por fim, algumas outras ferramentas citadas. O ScanDisk, ele não aparece na lista, porque a sua forma de acesso é diferente. Você pode acessar ele, assim como também o do fragmentador, clicando com o botão direito do mouse sobre a própria unidade de disco que você queira, lá o C2 pontos, CD2 pontos. E aí na janela que você tem ali das janelas de propriedades, ilustrada aí para você no material, você nota que tem lá a opção para você fazer essas correções de falha, para você verificar isso. E tem lá a opção verificar o disco por falhas ou fazer o desfragmentador. Então você consegue aplicar. Ela é tomada como uma ferramenta de sistema que procura por falhas de disco. Algumas falhas ele vai até tentar recuperar, mas pode ser que uma falha seja um risco no HD. Então o programa não vai conseguir recuperar o risco. Ele vai tentar na medida do possível. O que ele não for aí possível, ele vai deixar como estava. E aí você tem o monitor de recursos, que é uma forma um pouquinho mais elaborada do que o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas ele te dá ali o desempenho na memória, ele te dá ali como está o desempenho do processador. Agora, pelo monitor de recursos, você consegue monitorar o próprio HD, você consegue monitorar a rede, entre outros aspectos. Então ele é mais completo para você verificar como é que está sendo feito todo o uso dos dispositivos do computador, qual que está sendo usado mais frequentemente e assim por diante. Informações de sistema é o que você abre quando você aperta lá a teclinha de atalho Windows mais pause, que mostra lá qual versão do sistema operacional você tem e assim por diante. Diagnóstico de memória, o que você precisa associar a essa ferramenta que aparece agora mais evidente, é que quando acionada, ela vai solicitar a reinicialização do computador, porque ela vai realizar o diagnóstico no momento que você reiniciar o computador. Então cuidado com esse detalhe. E a vinculação da ferramenta Windows PowerShell, que é aí a ideia de um shell, ou seja, um terminal de texto mais elaborado do que o DOS, aí o prompt de comando, assim chamado, para que seja utilizado aí em interação com o sistema através de comandos de texto. Então, ele aparece como uma ferramenta aí administrativa. Então, espero que você tenha aí conhecido essas ferramentas e se alertado com relação ao uso do desfragmentador e, claro, faça isso conscientemente, beleza? Vamos ao nosso exercício. Assinale a alternativa correta a respeito da ferramenta de sistema identificada como restauração do sistema no Windows 8. Não é possível desfazer as alterações que a restauração do sistema faz no registro do sistema? A operação padrão de restauração não atua sobre arquivos pessoais, não servindo para recuperar a última versão de um arquivo pessoal excluído. A operação de restauração sempre retorna à configuração da primeira instalação do Windows 8. Na instalação padrão do Windows 8, os pontos de restauração são criados apenas quando novos dispositivos, como impressoras e discos, são instalados no sistema, ou alternativa E, os pontos de restauração são sempre criados automaticamente pelo sistema, não sendo possível criar um ponto de restauração manualmente. Bem, como vimos, você pode criar pontos de restauração manualmente? Pode. A criação do ponto de restauração é feita quando você instala um novo dispositivo ou um novo aplicativo. Novo aplicativo, uma nova versão, uma atualização do sistema, e não um hardware. Claro que com relação ao hardware, há a instalação do driver. Então, consequentemente, antes de instalar o driver, é realizada a criação de um ponto de restauração. E aí outro detalhe, ele traz ali, eu posso usar a restauração do sistema para recuperar arquivos que eu perdi? Não, quem vai ter essa finalidade é o backup, é outra estrutura. E aí você tem um outro detalhe, a vinculação de que, se eu voltei num ponto de restauração, eu posso voltar a avançar? Sim. Os pontos de restauração, eles são estruturas como se fossem pontos no tempo. Então é como se você pudesse ficar viajando no tempo. Por mais que você tenha voltado a um ponto, se você quiser, aquele que estava criado lá na frente, você pode avançá-lo novamente. Então você tem essa vantagem de trabalhar. Então você tem aí justamente a vinculação. Não vai ser usada para recuperar arquivos pessoais. E aí, então, portanto, a alternativa correta, a alternativa B. Fique atento.
fique esperto, crie seus pontos de restauração para que você tenha uma melhor recuperação. Cuidado! Ponto de restauração, ele pode até ajudar, às vezes, depende do vírus, a recuperar-se de um ataque de vírus, mas não é uma garantia, porque não é esta a finalidade para a qual ele foi criado. Então, cuidado com esse texto que também é comum em termos de questão, poder se recuperar de ataques de vírus. Cuidado com isso. Então, um forte abraço e até mais.